certo? Gente, então, bom dia. Eu vou, então, me apresentar. Eu sou a professora Eulália Rafante. Eu sou professora da Faculdade de Educação, aqui da UFC, e eu trabalho com as disciplinas de História da Educação e Sociologia da Educação. Então, a minha fala é hoje, né, sobre essa MP 746, né, que vai fazer essa contra-reforma do ensino médio. E eu vou trazer as observações a partir da história da educação. A ideia, então, o objetivo dessa fala é evidenciar os retrocessos que essa MP representam diante da nossa história da educação. Porque nós estamos em luta por direitos, né, há muito tempo. E as lutas são consideradas históricas, né, com conquistas históricas, e ao mesmo tempo nós estamos vivenciando no Brasil, em diferentes aspectos, muitos retrocessos aos direitos sociais. E a educação é um deles, diretamente afrontada pela perspectiva pedagógica e financeira, né, pela MP 746, e também na perspectiva política de uma forma mais ampla com a PEC 55, né, que vai reduzir, congelar os gastos na educação. Então, eu trago aqui numa fala bem específica, né, da MP 746, falando desse lugar, né, da história da educação e da pedagogia. Porque é muito importante a gente entender como é que surge, né, pensando que nós estamos falando principalmente, né, numa universidade, como é que surge o processo pedagógico. Né? Quando é que o homem se estabelece enquanto sociedade e entende a necessidade de um processo sistematizado de formação. E eu que trabalho com a história da educação, nós vamos evidenciar que essa educação, essa pedagogia, né, no sentido mais formal e sistematizado do processo educativo, ela é uma herança que nós temos dos gregos do século V antes de Cristo, né? E esse processo, esse ensino formal, né, em que a educação se sujeita à pedagogia, o que a gente quer dizer com isso? Que a educação existe desde que o homem existe. Né? A partir do momento que nós nos tornamos viventes, né, em uma comunidade, ou numa família, ou numa sociedade mais ampla, os processos educativos estão se dando. Né? Então, a educação de uma forma assistemática, de uma forma geral, que alguns, por exemplo, a Maria da Glória Gon vai falar dessa educação informal, ela existe desde que o homem existe. Porém, os gregos vão perceber que o desenvolvimento da humanidade vai exigir da própria organização social um processo sistematizado. Né? Então, é na Grécia Antiga, né, por volta então do século IV, do século V e IV a.C., que nasce essa cultura, né, o próprio desenvolvimento cultural traz uma cultura diferente e uma necessidade diferente. E aí eu me reporto, né, ao Franco Cambi, que é um dos historiadores italianos muito considerados na história da educação e da história da pedagogia em geral, que ele vai dizer a seguinte passagem, né, na página 86 do livro dele, História da Pedagogia. Feita de conhecimentos de capacidades distintas da sapiência do sacerdote, da produção teórica do cientista, das habilidades do técnico especialista e entendido como a formação moral, retórico-linguística, histórica do homem político enquanto tal. A transmissão dessa cultura torna-se a tarefa fundamental da atividade educativa, de uma educação pública retirada da família e do santuário, que visa a formação do cidadão e de suas virtudes, que naquele momento era a persuasão, a capacidade de liderança sobretudo. É uma educação que liga a palavra e a escrita e tende à formação do homem como orador, que visa cultivar os aspectos mais próprios do humano em cada indivíduo, elevando-a a uma condição de excelência que, todavia, não possui por natureza, não se adquire que só se adquire pelo estudo e pelo empenho. Então, essa noção, né, de paideia, que vai ser tradição que vamos herdar na nossa cultura ocidental como um todo, não só no Brasil. É aquele ideal de formação humana, de uma humanidade superior nutrida de cultura e de civilização, que atribui ao homem, sobretudo, uma identidade cultural e histórica. Essa noção de paideia grega acompanha o desenvolvimento da pedagogia ocidental, né, como eu já havia falado, por milênios, definindo a passagem da educação para a pedagogia.
de uma dimensão pragmática da educação para uma dimensão teórica, que se delineia segundo características universais e necessárias da filosofia. Nasce a pedagogia como um saber autônomo, sistemático, rigoroso. Nasce o pensamento da educação como episteme, não mais como ethos, como praxis apenas. A guinada será determinante para a cultura ocidental, já que elabora num nível mais alto e complexo os problemas da educação e os enfrenta fora de qualquer localismo e determinismo cultural e ambiental, num processo de universalidade racional. No Brasil, essa tradição pode ser identificada, né, nas palavras do professor Demerval Saviani, que ele diz assim: o trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana, para que esses se tornem humanos. E, de outro lado, e concomitantemente, a descoberta de formas mais adequadas para atingir esse objetivo. Então, eu inicio com essa passagem, né, bem teórica da história da educação, para nós termos como ponto de partida a ideia do que é o ato educativo, né, a sua amplitude, a sua necessidade da sua completude. Né, quando você tem, então, essa formação desse homem completo, que, ao longo da história da humanidade, a história da humanidade ela é construída por esses homens que acumulam conhecimentos, e é isso que nos diferencia dos outros animais, né? O processo educativo que o homem da Idade Média precisava passar para angariar todos os elementos culturais, civilizatórios, tecnológicos para sobreviver, é muito menor o aparato que nós temos hoje que nos apropriar para sobreviver nessa sociedade. Né? Então, é nesse processo que a gente dimensiona o que é um processo educativo. Né? Que a gente tem que ter como referência essa formação desse homem completo. Nos aspectos, o que eu digo de homem completo? São todos os aspectos construídos pela humanidade. Portanto, envolve o aspecto cultural, o aspecto tecnológico, científico e filosófico. Então são todos os âmbitos do conhecimento, né, que o próprio homem fez e se desenvolveu. Então, dessa perspectiva mais filosófica, né, do que é essa formação humana, a gente toma como referência para, então, olhar para a PEC, para a MP 746, porque ela traz como uma grande novidade, uma grande revolução pedagógica, os itinerários formativos, em que coloca os indivíduos, os alunos do ensino médio, né, então vou tocar primeiramente nesse ponto, como os responsáveis para escolher o seu itinerário formativo, entre as 5 áreas, né, que vão ser colocadas. Humanidades, né, a área de humanas, a área de ciências, a linguagem, a formação profissional e está faltando a de matemáticas. Né? Então, nesse processo, a gente tem uma fragmentação do ensino. Uma fragmentação que apesar de ser colocada como um grande acesso, né, um grande diferencial para os estudantes, é uma grande falácia quando você coloca nesses termos. Porque a essência do processo pedagógico é trazer para a humanidade tudo o que ela já produziu e já construiu. Então, por que o nosso aluno do ensino médio ele precisa direcionar a sua escolha para uma dessas áreas? E além disso, além de romper com essa formação desse homem completo, nós temos também nessa medida uma intencionalidade que não fica claro, né? Que não está evidenciado. A gente precisa ir além da aparência para compreender essa intencionalidade. E aí, para compreender essa intencionalidade, mais uma vez eu vou recorrer à história da educação. Porque, às vezes, o historiador ele tem uma dificuldade de analisar o momento presente, porque nós precisamos ainda de desdobramentos para compreender os efeitos e as consequências de uma medida como essa. E aí, não estou querendo aqui fazer projeções, porque a história não trabalha com o si, então eu vou voltar ao passado para dizer o que já aconteceu, para a gente entender o que significa isso, para além dessa aparência, né, de uma MP que vai trazer ao jovem a oportunidade dele, de fato, escolher o seu itinerário formativo. Então, primeiro eu vou voltar na década de 30, quando nós temos no Brasil, 1930, a Revolução de 30, né, que finalmente rompeu com a lógica
da divisão oligárquica entre São Paulo e Minas, né, na organização do poder político brasileiro, e aí você tem uma necessária transformação social. Nesse momento, é a primeira vez na história do Brasil que nós temos a criação do Ministério da Educação, que naquele momento era o Ministério da Educação e da Saúde juntos. Porque se a gente analisar final do século XIX e início do século XX, essas duas áreas agiam muito juntas, principalmente pelo processo de higienização e da eugenia no Brasil. Acreditava-se que pelo processo educacional e pelo processo de saúde, você ia regenerar a raça e melhorar a população brasileira, e a educação era um dos elementos que ia conseguir essa evolução e essa autonomia da sociedade brasileira. Por isso a educação e a saúde muito juntas. E é nesse contexto que o Brasil vai romper com a pedagogia tradicional, que é aquela pedagogia centrada no papel do professor, no papel específico, né, da ação pedagógica centrada no professor. O aluno era visto como um papel em branco, em que o professor tinha que inserir, né, os conteúdos, e depois que eles memorizassem esses conteúdos, o professor ia e retirava. É a crítica que depois o Paulo Freire vai chamar da educação bancária, né, que você deposita e depois vai lá fazer o saque dos conhecimentos, e o aluno era simplesmente passivo de todo o processo educacional. Essa é uma herança que a gente tem dos jesuítas, né, que vão ocupar a educação brasileira do século XVI, a partir de 1549, até o século XVIII, 1759, mas eles, com essa hegemonia de 210 anos que eles tiveram na educação brasileira, com essa perspectiva da pedagogia tradicional, você vai entender que nossos formadores, né, por séculos, ainda têm a herança jesuítica. Então, essa pedagogia se estabelece durante muito tempo no Brasil e é muito forte até hoje, né? A gente tem ainda muitos resquícios, mas é na década de 30 que você vai ter um rompimento mais significativo com a introdução da pedagogia da Escola Nova. Essa pedagogia já foi desenvolvida na Europa no período, né, do século XIX, mas ela vai chegar com força no Brasil ao final do século XIX, mas ainda de forma lenta. Chega forte, mas ainda em algumas reformas pontuais. Então, a partir da década de 30, ela ganha força. Já na década de 20, os vários estados brasileiros, como o Ceará em 1922, o Rio de Janeiro em 1928, Minas Gerais em 1927 e outros estados na década de 20 já fizeram reformas para implementar a política educacional pautada nessa proposta da Escola Nova. O que muda? Estou falando de forma muito breve, né, porque para a gente poder avançar. Mas o que muda nessa perspectiva é mais especificamente o papel do professor. Ele deixa de ser o papel central no processo pedagógico e passa a ser o coadjuvante. Quem vai ser o papel central, quem vai ter, como alguns historiadores colocam, vai ser a bússola da educação, é o aluno. Essa pedagogia da Escola Nova, ela coloca que, a partir da psicologia e da biologia, nós temos que conhecer a psique desses alunos, a sua personalidade, os seus ideais, os seus interesses, a partir da biologia, a sua composição física, o seu desenvolvimento físico, e a partir dessas duas colaborações científicas, dessas duas áreas, a educação deveria pautar o seu processo pedagógico. E a perspectiva psicológica ganha uma força fundamental, e é justamente a partir da educação que a psicologia ganha força no Brasil. Né? E aí a educação vai ser pautada pelos princípios psicológicos, porque a partir desse momento que o aluno passa a ser o perfil do aluno, né, que define todo o processo pedagógico, você precisa então conhecer o seu aluno. Então a psicologia entra como uma ferramenta fundamental, com os testes de inteligência, que foram padronizados no final do século XIX por Alfred Binet e Theodore Simon na Europa, né, isso vai chegar no Brasil, e esses testes de inteligência, testes de personalidade, testes de ideais e interesses das crianças eram feitos assim que a criança chegava na escola. Preconizava-se a seguinte máxima pedagógica: você precisa homogeneizar as classes, portanto, você tem que separar as crianças pelos seus ideais e seus interesses e preparar o processo pedagógico a partir desses ideais e desses interesses das crianças. Em 32, nós vamos ter no Brasil o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Ele tem muitos avanços no que se refere à política educacional, porque vão cobrar os pioneiros da educação nova a pedagogia, a proposta de uma educação gratuita, pública,
laica. Então, isso é um avanço. E mais, vão proclamar a necessidade de um sistema de ensino que considere desde a educação, né, que hoje seria a educação infantil, até a universidade. Que fosse um sistema e não fragmentos, né, de políticas educacionais. Que tivesse uma política educacional que considerasse desde o início da escolarização até o seu final. Então, esses são pontos que a gente pode considerar como positivos. Agora, o que é negativo? Não rompe com a lógica da real democratização. Porque eles criticam uma hierarquia dentro da escola, porque aí eles vão dizer que só tem acesso à escola aqueles que têm um poder aquisitivo maior. Porém, está escrito no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Eles vão definir a hierarquização agora, não pelo poder aquisitivo, mas pelas capacidades. Então, eles dizem, nós vamos substituir a hierarquização das capacidades econômica pela hierarquização das capacidades. Inclusive, no Manifesto Pioneiro da Educação Nova, tem um item que chama o problema dos melhores, que eram aqueles que, durante toda a educação inicial, eles seriam considerados aptos, os melhores, e só esses teriam acesso ao ensino superior. Então, eu estou trazendo essa perspectiva escola novista, que ela vai ser ressignificada a partir da década de 90, porque é mais uma forma de você ampliar o acesso à educação, mas de uma forma controlada. Ou seja, você transfere, você diz que todos têm direito à educação, mas quando a criança chega na escola, quem tem direito à educação de fato é aqueles que professores e psicólogos vão fazer a sua análise e dizer: esses estão aptos, estes não estão aptos. Então, você não oferece à criança, ao adolescente, ao jovem, a oportunidade de desenvolver a sua capacidade. Você pressupõe, aí você tem a distinção entre duas formas de ver a pedagogia da essência e a pedagogia da existência. A pedagogia da essência é essa que considera que o aluno já traz consigo a essência das suas capacidades, aptidões e interesses. E, com isso, você legitima a expansão do ensino de uma forma controlada, que só os melhores acessam o ensino superior. Essa é uma lógica liberal. O próprio Adam Smith, no livro Riqueza das Nações, se não me engano, ele vai colocar que é preciso oferecer uma escolarização para todos, mas a mínima possível para que eles consigam operar o sistema, mas que não consigam questioná-lo. Então, é ler, escrever e contar. Então, com essa hierarquia de capacidades, eu analiso, né, quando você traz para o século XXI, na MP 746, os itinerários formativos, você está reproduzindo esta lógica. Você está reproduzindo a pedagogia da essência, que o aluno chega no ensino médio já com a sua essência definida, com o que ele quer, com o que ele vai buscar, com as suas... Agora, essa, para mim, pedagogia da essência, é uma pedagogia para legitimar a ordem vigente. Porque a ordem vigente vai definir quem tem condições de ir para tais ou tais caminhos. É uma falácia dizer que todos têm as mesmas condições. Não tem. Não venha me dizer. Então, por isso que as condições têm que ser dadas de forma igual dentro da escola. Então, quando a gente vem com esses itinerários formativos, para mim é uma forma bonita, linda, difícil da gente contestar, porque está lá, inclusive, em rede nacional, um aluno dizendo que maravilha, que ele vai poder escolher o seu itinerário formativo. Só que nós vamos ter aí também uma necessária condição de superar a desigualdade que é anterior. E o Antônio Gramsci, no século XX, final dele, quando ele analisava essa pedagogia da escola nova, ele dizia: quando o sistema de ensino diferencia cada vez mais o seu processo educativo, mais ele está contribuindo para a diferenciação social. Então, ele propõe, já no século XX, na década de 20, portanto, no final dela, ele está preso no cárcere, mas ele escreve os cadernos do cárcere, e ele vai trazer essa ideia da proposta de uma escola unitária. Essa escola unitária considera, desde o início da escolarização até o ensino médio, que seria, né, concomitante aqui ao nosso ensino médio. Numa primeira fase, nós teríamos uma educação dogmática.
No sentido, o que ele chama de educação dogmática? É uma educação que você precisa, ao contrário do que propõe a escola nova, né, que é uma educação mais espontânea, dos ideais e interesses que os alunos já trazem, você tem que trazer essa humanidade já produzida, como diz o Saviani. Porque o aluno ele não tem essas condições. Nós estamos partindo aí de uma pedagogia da existência. A pedagogia da existência vai dizer que assim não é o que você já traz consigo. Não, você constrói isso. A pedagogia da essência tem origem lá no Platão, também na Grécia Antiga. A pedagogia da existência já vem com Aristóteles, que ele vai dizer, não, nós construímos as nossas condições a partir da vivência que nós temos. Por isso essa pedagogia da existência. Então, por isso, essa pedagogia da escola unitária, que o Gramsci vai colocar, considera que nós temos que trazer de forma ampla e sistematizada esse conhecimento. E produzir o conhecimento novo não significa que tenha que necessariamente ser algo novo no sentido inédito. Mas para o aluno aquele conhecimento é novo. Então ele tem direito a ter acesso. Então não é ele que escolhe o que é a trajetória. Existem conhecimentos que ele precisa ter anteriormente. E aí o professor Demerval Saviani, na palestra que ele fez na FACED, né, no final do mês de novembro, ele disse, quando perguntado da escola do ensino médio, ele disse, nós estamos transferindo para os adolescentes a responsabilidade para escolher que é dos adultos. São os adultos que têm conhecimento de toda a amplitude dos conhecimentos necessários que precisam direcionar esses alunos. Então, esse rompimento, né, da completude de toda a formação traz um prejuízo formativo, fragmenta a formação do aluno. E, na minha concepção, rompe com o direito à educação. É direito de todo cidadão ter acesso aos conhecimentos acumulados. Os gregos já diziam, sem esse conhecimento sistematizado, o homem não adquire a sua humanidade completa. Os gregos chamavam de bárbaros aqueles que não tinham passado por todo o seu processo formativo. Né? Então, é um direito de cada indivíduo acessar esses conhecimentos. Então, para mim, quando você coloca essa beleza de escolha de itinerários formativos, você está tirando um direito, que é o direito do aluno a escolher. Na verdade, ele não tem... Como é que ele escolhe algo que ele ainda não conhece a fundo? Então, primeiro, ele tem que ter as condições de conhecer a fundo. Além disso, já contrário ao que os pioneiros da educação nova, lá em 1932, dizia, é uma reforma que não considera todo o itinerário de educação, desde a educação básica, da educação infantil até o ensino superior. Considera parte desse ensino que é só o ensino médio. Então, é mais um retrocesso de luta que nós estamos trazendo desde a década de 30, para romper com essa lógica. E, mais uma vez, nós estamos assistindo uma reforma parcial de um item específico da etapa de ensino, da educação básica, e não considera o todo. Por quê? Então, se fôssemos considerar esse itinerário formativo, tinha que ter sido feita uma formação desses alunos desde a educação infantil até então, para eles terem condições. Então, para mim, o que está em jogo não é, essencialmente, a preocupação de fato com a formação desse jovem que nem estuda e nem trabalha, ou que entra no ensino médio e não sai. Né? Aí usam as avaliações que foram negativas para os estudantes do ensino médio, dizendo, olha, os estudantes do ensino médio hoje estão indo pior nas avaliações do que há 20 anos. Só que há 20 anos não se diz a qualidade da educação e nem da avaliação feita naquele momento. E para legitimar essa retórica, né, que é bem falaciosa, não divulgam os resultados dos alunos do ensino médio dos institutos federais, que têm uma boa condição e têm bons desempenhos nessas mesmas avaliações. Então, é uma manipulação direta da realidade para construir o consenso e aprovar essas medidas. Que por trás desta falácia do itinerário formativo e da sua escolha, está tirando de você, estudante, o direito à educação. Quais os desdobramentos disso em termos da realidade social? Na década de 70, por isso que eu digo, não vamos pensar só agora, mas já vamos dizer os resultados que nós já tivemos, para não parecer aqui que nós estamos fazendo conjecturas e projeções, mas na década de 70, olha o atraso educacional que nós vemos no Brasil. A educação
obrigatória no Brasil até 1970 era apenas de 4 anos. Até 1970, a obrigatoriedade da educação era de 4 anos. Quando você saía do ensino primário de 4 anos, dos 7 aos 10, você, para seguir no secundário, que eram 7 anos, você tinha que fazer um exame admissional, na lógica daqueles que têm aptidão. Se você não passa no exame, significa que você não tem aptidão. Então, você não precisa questionar o sistema para você continuar. O sistema já te disse, você não tem aptidão, então você fica fora, tudo bem. Agora, na década de 70, há uma mudança na política, que é a ditadura militar, os acordos com os Estados Unidos. O professor Saviani vai analisar no livro dele a ideia, necessariamente, que era preciso, na década de 60, mudar a perspectiva política para manter a perspectiva econômica. Então, portanto, economia e política elas não se desprendem. E a educação também não pode ser entendida sem esses dois universos. Então, na década de 70, com a mudança política para manter a sociedade brasileira na ordem capitalista mundial dependente, você vai ter a mudança na ordem política. Instala-se uma ditadura. A ditadura, nos acordos McUsaid, seus políticos vão fazer uma reforma na educação, que vai ser instituída a Lei 5692/71. Finalmente, a educação obrigatória no Brasil passa a ser 8 anos. Aquele antigo ginásio que compunha o ensino secundário passa, junto com o primário, a compor o ensino de primeiro grau de 8 anos. O ensino de segundo grau passa a ser de 3 anos. Então, a obrigatoriedade agora é de 8 anos de educação básica, né, fundamental, que naquele momento chamava ensino de primeiro grau. Essa nomenclatura vai ficar até a LDB de 96. Essa organização do ensino, essa estruturação do ensino, ela vai dizer também nessa legislação que a partir do ensino médio, naquele momento era ensino de segundo grau, todos os cursos teriam que ser profissionalizantes. Era uma profissionalização compulsória. Portanto, não importava em qual região do país você estivesse, fosse para o ensino médio, que naquele momento era ensino de segundo grau, você tinha que fazer compulsoriamente profissionalizante. Qual o resultado dessa política para o Brasil? Paradoxalmente, ampliou-se o acesso, poderíamos estar comemorando, porque agora nós temos 8 anos de educação obrigatória, só que não aumentou os investimentos, porque no mesmo momento, além da pedagogia nova, vai entrar então a pedagogia tecnicista, que vai dizer que agora o protagonista da educação não é nem o aluno, nem o professor, é o técnico do MEC. Ou seja, aquela lógica da indústria, uns executam para aquilo que aqueles outros mais capacitados projetaram, então são esses que projetam que vão ser os centros da educação. Então, nem professor, nem aluno. E qual é a lógica dessa pedagogia tecnicista? A mesma lógica empresarial taylorista, mais com menos. Você vai fazer mais com os mesmos recursos. Então, não há uma efetiva ação de investimentos para a educação. Então, você amplia o acesso sem o devido investimento necessário, sem garantia do financiamento, e finaliza isso compulsoriamente, indicando a profissionalização do ensino de segundo grau. O que os historiadores como o Thaisa Romanelli, Saviani, vão avaliar dessa política? Luiz Antônio Cunha, Moacir de Góes, tem um livro que chama O Golpe na Educação. Eu acho que a gente teria que resgatar esse livro, O Golpe na Educação. A profissionalização fracassada é um dos elementos, um dos capítulos, que ele vai dizer que essa profissionalização sem os devidos recursos, o que significou? Nada. Diretamente para avançar o ensino. O que significou essa profissionalização fracassada? Significou necessariamente que os alunos do ensino médio, que naquele momento era de segundo grau, teriam essa terminalidade. Os historiadores confirmam que, na verdade, o que estava em jogo era limitar a demanda para o ensino superior. Por quê? Porque quando você termina o ensino médio já com uma profissão, por que você vai gerar demanda para ir para o ensino superior? Então, era uma política de reforma do ensino médio que as consequências iam gerar diretamente para o ensino superior. E eu vejo, nesse momento, uma reprodução desta lógica. Por mais que a lei atual da MP 746 seja diferente da 5692, nós temos aí uma ideia de que uma das formações é a profissionalização.
O item 5 da MP diz que você vai ter o itinerário formativo de uma profissionalização. E você vai ter, na verdade, uma indução para que os alunos já saiam do ensino médio com uma profissionalização. Por isso, você não precisa ir para o ensino superior. Isso é uma conquista que nós tivemos, que hoje nós temos muitos alunos que são da classe trabalhadora que estão dentro da universidade. Isso vai ser um reflexo justamente para que esses alunos da classe trabalhadora comecem a trabalhar logo lá no ensino médio. Para que você não tenha que chegar ao ensino superior, porque o ensino superior é elite, é para poucos, é para a classe dominante. É assim que a reforma 5692 foi acompanhada também em 68 da reforma do ensino superior. É o ensino para a elite brasileira. 30 minutos, né? Sim, caminhando então para os últimos 10 minutos. Então, é nesse momento que nós vemos reproduzir, por uma medida de política educacional, a exclusão do acesso ao ensino superior. E isso, o que significou na década de 70 essa profissionalização compulsória? Significou uma intensificação do ensino privado. Por quê? Porque a elite brasileira estava disposta, e isso que eu estou dizendo está no livro Moacir de Góes e Luiz Antônio Cunha, O Golpe na Educação. Ela estava disposta a pagar o que fosse para acessar o ensino superior. E qual é a lógica que a gente vive até hoje? A elite paga o ensino médio privado, com altas mensalidades, para garantir o acesso nas melhores cadeiras dos cursos liberais do ensino superior público. E a educação privada vai sendo... a política da década de 70 valorizou de forma sistemática a ampliação do ensino privado no Brasil. E nós assistimos, na década de 90, uma intensificação profunda dessa privatização do ensino. Porque hoje, quando eu digo hoje, esses dados são de 2014. O professor Valdemar Guissardi fez um estudo da política de expansão do ensino superior no Brasil de 2004 a 2014. 7 milhões de alunos no ensino superior. Destes 7 milhões, 15% só estavam nas universidades públicas. Os demais estão nas universidades privadas. Né? Então, você tem aí um favorecimento das instituições privadas no ensino superior. Com a MP 746, colegas também estão analisando que não há garantia do recurso. Nós vamos ter nessa MP, mais uma vez, um problema histórico no Brasil, que é a descentralização da educação. O que é isso? A União define que os estados e os municípios têm que dar conta da educação básica. Tanto a LDB de 96 quanto a Constituição de 88 define. É a responsabilidade dos municípios, a prioridade, eles podem atender outras etapas da educação básica, mas eles têm que dar conta prioritariamente da educação infantil e do ensino fundamental, os municípios. Os estados têm que dar conta da educação fundamental, mas prioritariamente também do ensino médio. E a União fica prioritariamente com o ensino superior. E o que vem acontecendo historicamente? Essa descentralização no Brasil é de 1834, com o ato adicional de 1834, que vai definir essa separação. A República, na Constituição de 1891, replica essa separação, porque se no período anterior era um regime centralizado, que era um império, você tinha essa descentralização pela educação, na República isso se mantém. E isso não vai ser resolvido. Por mais que atualmente as legislações dizem que o sistema de ensino tem que ser organizado, né, nessa divisão de tarefas, mas em colaboração entre os entes federados, não existe até hoje uma legislação que determine isso. E quando você pega a MP 746, é lindo de ver. Os sistemas de ensino vão ficar responsáveis. Os sistemas de ensino vão ficar responsáveis. Só que aí quando você vai ver, aí para atender a organização curricular, você tem que seguir as diretrizes do MEC. As organizações podem ser feitas, mas desde que respeitar essas diretrizes. Então, mais uma vez, como aconteceu na reforma da década de 70, o Estado, no nível da União, indica o que os Estados têm que fazer, mas não garante verba, não garante a forma evidenciada
né, da organização dos recursos. Com isso, nós temos aqui, mais uma vez, eu vou citar a 5692 de 71, que foi a mesma coisa. Nós tivemos naquele momento uma desvinculação de recursos. A vinculação de recursos no Brasil, né, que diz que a União tem que oferecer hoje 18% da sua arrecadação com a educação, os estados e os municípios 25% dos seus impostos têm que ser direcionados à educação. Essa vinculação começa em 1934, na Constituição de 1934, que durou 3 anos, porque logo ela foi substituída pela de 37 do Estado Novo. Nesse momento histórico que nós estamos vivenciando, na década de 70, e os historiadores já evidenciam isso, os momentos que nós temos desvinculação de recursos são justamente os momentos da ditadura. A ditadura Vargas, com a Constituição de 37, e a ditadura do regime militar em 67, que desvinculou os recursos. Não era mais obrigatório ter uma porcentagem dos impostos direcionados à educação. Então, essa desvinculação de recursos veio acompanhada na década de 70 com a responsabilização dos estados de dar conta do ensino, naquele momento, de segundo grau. Isso está no livro da Othaísa Romanelli, História da Educação Brasileira, de 1930 a 1973, em que ela diz que este processo foi, sim, responsável pela precarização e a destruição da educação pública básica no Brasil. A gente não ouve, aquele tempo a educação pública era boa, né? E aonde está a responsabilidade? Numa política pública que retirou recursos, intensificou o trabalho e não ampliou o acesso, mas não teve a garantia da qualidade. E na década de 70 isso aconteceu, e agora nós estamos acontecendo de novo. Nós temos aí uma PEC 55 que limita os gastos, congela os gastos, e nós temos aí a proposta de que os estados têm que dar conta. E não se iludam, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o secretário da Educação estava presente e ele disse que é contra. Eu falei, mas nada mais óbvio do que ser contra, porque a União diz, os estados têm que dar conta dessa reforma do ensino médio, tem que colocar a integralização, né, do estudo com 7 horas, e diz que a vinculação de recursos da União é por 4 anos. Agora, 4 anos é o prazo para finalizar o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério no Brasil. Após isso, os historiadores também, tem o Nicholas Davis, da Unicamp, que ele diz, ao longo do processo, esse pacto federativo não dá certo porque a União não repassa os recursos que deveria repassar, sendo que é ela a que mais arrecada impostos. Então, mais uma vez, vai ficar a cargo dos estados. Com isso, nós não temos um fortalecimento do nosso sistema de ensino, continua fragmentado, continua as suas disparidades regionais, né? Sem falar, como eu já disse, das desigualdades sociais, pensando em cada indivíduo e do impedimento do acesso real à educação. Para finalizar, que eu sei que está fechando, eu queria falar então do nosso notável, né, expertos, que eu não sei como falam, o notório saber. Nós temos uma luta histórica da necessidade da formação dos indivíduos, da formação do professor que vai formar o indivíduo. Eu iniciei minha fala trazendo uma perspectiva que os gregos diziam: sem um processo sistematizado, organizado, refletido e pensado de educação, o indivíduo não avança no seu processo civilizatório, no seu processo de humanização. Então nós temos aí trazendo para a realidade brasileira, essa